mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus. Abençoa minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Sim, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das brasas vivas do altar. Incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e mar. Vou levar meus problemas, entregar pra Deus, abençoar minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder. Sim, eu creio no poder da oração. Sim, eu creio no poder da oração. Sim, eu creio no poder da oração. Evangelista Joãozinho fazendo a leitura. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, e o versículo de número 35. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35. A igreja ora. Glorificamos a Deus por mais um dia estarmos na sua presença, pois Ele é fiel. Amém, meus irmãos? Estamos aqui no único objetivo de adorarmos ao nosso Deus. Podemos ler, que diz assim o versículo número 25, na verdade. Capítulo 11 de João e o versículo 25. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vamos repetir. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vamos orar por esta palavra. Soberano e eterno Deus, Deus querido, Deus amado, muito obrigado, Senhor, por este momento tão especial de estarmos na sua casa para cultuarmos o teu santo e eterno nome. Que o Senhor, meu Deus, possa fazer, meu Deus, prodígio em cada coração aqui nesta noite. Somos agradecidos ao Senhor por esta tão rica palavra. Que o Senhor possa falar ao ouvido das nossas almas, fortemente, naquilo que nós almejamos e necessitamos. Que o Senhor possa agir e fazer prodígio e obras maravilhosas. É assim que nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A jovem Maísa vai estar louvando. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.
Saúde a igreja com a paz do Senhor. No mar bravio, meu barco vai por entre os montes e as ondas também. Na minha angústia vejo nascer a esperança. É Cristo no meu viver. Meu sofrimento não me impede de te amar, Senhor. Quanto mais sofro, mais te amo e te quero sim, te quero sim. Nada me impede de amar-te e te dar louvor enquanto eu viver. Irei te amar, Senhor. No mar bravio, meu barco vai por entre os montes e as ondas também. Na minha angústia vejo nascer a esperança. É Cristo no meu viver. Meu sofrimento não me impede de te amar, Senhor. Quanto mais sofro, mais te amo e te quero sim, te quero sim. Nada me impede de amar-te e te dar louvor enquanto eu viver. Irei te amar,
Amém. Que maravilha. Vamos ouvir a juventude. Ô glória. Ô glória. Ô glória. Alguém pode dar glória a Jesus? Te liga, porque Jesus tem uma palavra para o teu coração muito para nessa construir minha noite. carreira internacional. Ô, Mas glória. para ganhar cash. O GDBN, sou da Igreja com a Paz do Senhor. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que ele quer, soberano. Sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida, de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. Faz a água subir. E se ele sopra, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses.
Hoje se comemora o Dia do Pastor. E eu tenho um versículo em nome de toda a igreja para o nosso pastor, que se encontra em Hebreus, capítulo 13, o versículo 17, que diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aquele que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. O nosso pastor, ele foi levantado por Deus para cuidar da ovelha, do rebanho do Senhor. Então, que o Senhor Jesus abençoe o nosso pastor e continue lhe dando força, pastor. Continue na oração, continue mantendo-se fiel ao Senhor, porque o Senhor sabe o peso que carregar um rebanho tão grande. Amém? Mais doce que o mel, maior que o céu, mais alvo que a neve, brilha mais que o sol. A terra se cala para lhe escutar, e pelo seu nome Ele chama cada estrela. E tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Meu Deus é grande, não existe outro Deus tão grande assim. Eternidade, lírio dos vales, rosa de Saron, sol da justiça, resplandecente estrela da manhã, alfa e ômega, princípio e fim. E tem universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Meu Deus é grande,
em sua imagem e semelhança. Está presente no sorriso da criança. Para a escuridão ele é a luz, para o perdido ele é Jesus. Existe outro Deus tão grande assim. O Senhor é grande. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Também saúde da igreja com a paz do Senhor. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até o chão cair. Enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio pra sarar a dor. E com as mãos vazias ele prosseguiu. E alguém caído pelo chão continuou. No mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que o culpado estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas. Estancou seu sangue e te levantou. Fez a sua vida a essência dele. O bom samaritano que você cuidou. Ele não olhou pra sua aparência, nem o que você tinha para oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir.
desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Se o mundo te fizer cair. Amém. Vamos ouvir Cordeirinhos de Cristo. Cordeirinhos de Cristo está com a oportunidade. Oh glória! Oh glória! Maravilha, Jesus. Glória a Deus. Será que já dá uma olhadinha lá? Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória. A gente louvar para me louvar um hino, mas eu tô com desejo de louvar outro, viu, irmão Nino? A gente vai mudar aí. E eu convido a pastora Jamaica e Janaína. Vamos louvar aquele hino de novo. Que eu gostei de louvar com vocês esse hino. Pode vir. Aleluia. Porque eu louvando com a banda vai dar errado, irmão. Mas elas louvando com a banda e comigo, aí o negócio dá certo. Glória a Jesus. E eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Humberto, que o Senhor abençoe a vida deste homem, que tem sido exemplo de homem de Deus, de pastor, homem de oração, e eu louvo a Deus pela vida dele, porque coisa boa, irmão, é a gente ver no nosso pastor um pai espiritual, não é assim? Glória a Deus, e principalmente eu que não tenho mais o meu. Aí é que a gente, né? Eu dou glória a Deus que eu sou uma filha, que eu não dou trabalho a ele, né, pastor? Glória a Deus. Aleluia. Eu louvo demais pela vida do nosso pastor, amém? O irmão Nino já fez carreira, glória a Jesus. Aleluia. Chegue, pastora, venha para cá, que a senhora vai dar a coordenada aqui. Aleluia. Oh, glória a Deus. Já, né? Vamos já combinar ali. Glória a Jesus. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir, vai entrar na cova e o leão vai dormir. Fala, Daniel.
aconteceu. Eu tenho uma cova para entrar. Conta, Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei. O jeito é só orar. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai, aleluia, vai entrar na cova e o leão vai dormir. Durante aquela noite, o rei não descansou por causa de Daniel. Até os músicos dispensou. A população pensou, vamos ver Daniel na cova, moído, morrer. Mas se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Daniel caiu na cova. O povo se espantou. Passaram horas e minutos, nem um grito se escutou. De manhã bem cedinho, o rei foi lá pra ver. Voltou maravilhado com Daniel a dizer: Naquela noite eu pude ver a presença de Deus a me envolver. Em cada volta que o leão dava em mim, eu ouvia uma voz me falando assim: calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse
fosse se deitar. Durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel, pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Obrigada. Que Deus abençoe. Oh, aleluia. A formação do não é hoje não? E hoje não é o segundo domingo de maio? É hoje. É. É o segundo. O Cordeirinho de Cristo quer fazer uma pequena homenagem ao pastor José Humberto de Freitas e também deixar para a sua meditação, pastor, o Salmo 139, o 1 e o 2, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, e sabe quando me sento e quando me levanto. As crianças vão entrar. Pastor, o conjunto lhe convida a sentar aqui, por favor. Pode vir, Miguel. Pronto, entregou? Entra, Carlos. Aí de frente, Miguel, aí. Agora, leia para ele, peraí. Procura sempre seguir o exemplo de Jesus. Lê. Tá formando. Formando para frente. Aninha, letra A. Apacenta suas ovelhinhas com amor. Letra S, Alex. Sempre ensina a palavra de Deus. Sempre ensina a palavra de Deus. Letra T, qual pastor? Trabalhamos para cuidar as ovelhinhas do Senhor. Ora constantemente por todos nós, mas qual é a razão para tamanha dedicação? Ali, agora o S. A razão e agradar e servir ao nosso amado Salvador.
vez mais e mais. O que aprendo também vou ensinando, pois é meu dever anunciar a paz. Pois é aprendo também vou ensinando, pois é meu dever anunciar a paz. Que aprendo meu dever anunciar a paz. Amém. Deus abençoe, pastor. Ministério de Louvor, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Nós queremos deixar para a meditação de nosso pastor Isaías 42, o 6, que diz: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Parabéns, pastor. Que Deus continue abençoando sua vida. Nós louvamos a Deus por termos um pastor íntegro, um homem de Deus, um homem de oração. E nós agradecemos por estarmos debaixo da sua bênção, pastor. Nós vamos cantar um hino e o Senhor gosta dele. Por isso que a gente vai cantar ele agora. Viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça, e o Espírito diz às igrejas: Jesus Cristo está voltando. Te preparem para que tu vejas. E milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu os 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante
semelhante ao Filho do Homem. E quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. João viu e não mais pôde suportar todas essas maravilhas, preparada para os seus filhos. Herdarão todas essas bênçãos quem vencer. João viu, eu também espero ver o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isso a vida eterna nos concedeu. A cidade santa para os crentes sendo preparadas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, te prepare para que tu vejas. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, te prepare para que tu vejas. João viu. Aleluia. No livro de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 12. Jesus vai relatar a história, aleluia, de uma mulher viúva que tinha perdido seu filho. Já tinha perdido o marido e agora perdeu o seu filho, ficou sozinha. Aleluia, mas nesta noite Deus vai transformar choro em alegria. Porque Jesus vai chegar lá na tua casa. Aleluia, Jesus vai chegar lá na tua casa. Aleluia, a Bíblia vai também falar, aleluia, a história de Lázaro, morto há 4 dias, sem esperança alguma. Mas Jesus chegou. E Ele vai chegar assim na tua vida e na tua história nessa noite. Quem quer dar glória a Deus, meu aleluia. Corre, vai chamar o mestre, nosso amigo, pois nosso irmão está doente, quase a morrer. Foram chamar Jesus aonde ele estava, dizendo: Lázaro, a quem tu amas, está morrendo. Jesus responde: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a honra e para a glória de Deus. Não te preocupas, porque Lázaro está dormindo. Vou acordar, pois ele é amigo meu. Depois de 4 dias, o mestre chega lá. Marta e Maria chorando no recinto, dizendo: se o Senhor estivesse aqui conosco, o nosso irmão a quem tu amas não tinha morrido. É Jesus responde: Marta, eu sou a vida, e o teu irmão há
de ressuscitar. Pois pode estar cheirando mal há 4 dias. Se eu cheguei, o morto tem que levantar. Mas Jesus disse assim, olha. Me levem lá no túmulo, mostre onde ele está. Marta, tire a pedra, pois agora eu vou chamar. Todos ao redor ficaram sem entender. Ninguém de certo esperava o que estava pra acontecer. Aí o dono da vida foi lá na porta do túmulo. Diz assim, Lázaro, Vem para fora. Não sei se veio andando, ou se ele veio voando, ou se veio se arrastando, ou se veio flutuando. Só sei que nisso eu creio, quando o mestre chamou. Lázaro veio. O mestre hoje chegou, pra chegar não demorou. Chegou para te curar, a enfermidade sanar. O médico já falou que não tem mais, acabou, que não tem como viver. Agora espera morrer, mas Jesus hoje te dá vida, vida, vida. Hoje recebe vida, vida, vida. A presença da vida, vida, vida. Hoje Jesus te ressuscita, ressuscita, ressuscita teus sonhos, ressuscita tua vida, ressuscita tua casa, ressuscita a família, ressuscita tua história, ressuscita tua fé. Hoje ele ressuscita, hoje te põe de pé. Deus hoje vai ao túmulo e chega até a porta e chama o teu nome e depois fecha a cova. Hoje o mau cheiro sai, tua vida se refaz. recebe tua vitória. Olha só. E quem pensou que tu morreu, que acabou, que tu perdeu, que não tem mais pra onde ir, o jeito agora é desistir. Mas aqui tem milagre hoje, hoje, hoje. Essa mostra aqui hoje, hoje, hoje tem resposta aqui hoje. Hoje, Jesus te visita hoje, visita hoje. Hoje ele te levanta e escreve uma nova história. Pode até ter luta, mas também tem vitória. Prepara a tua vida, porque não passa de hoje. Teu amigo te visita. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Deus. Evangelista Eudeni orando pelos dizimistas, ofertantes e por mim. Só os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos, Senhor, te louvar pela beleza da tua santidade, Senhor. Obrigado, Deus, por estar aqui esta noite te louvando, te engrandecendo, ó Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa cada dizimista e ofertante, ó Deus. Que a tua graça, que o teu poder caia sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Senhor, abençoa também, Senhor. O teu filho vai trazer a mensagem nesta noite, ó Pai. Que a tua graça, que o teu poder, que a tua presença, que o teu Espírito Santo esteja sobre a vida dele, ó Pai. Em nome de Jesus, a igreja diz. A igreja diz. Podeis sentar. Queremos, nesta noite, louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos que não congregam conosco, mas nos deram a honra e o prazer de estar conosco adorando ao Senhor. Então, todos os irmãos que estão nos visitando, dá um sinalzinho com a mão aí para a gente conhecer. Ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, muito bem, 9, 10. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus.
Volte sempre. Nós te amamos e saia de posse de vitória. Quero convidar você para abrir sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Versículo 17. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Quem encontrou diz amém. E diz assim a palavra do Senhor: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começar por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? É esta a leitura desta mensagem nesta noite. Se eu fosse dar um tema a esta palavra, eu daria o seguinte tema: o perigo de uma fé sem santidade. O perigo de uma fé sem santidade. Ultimamente tem pairado em meu coração uma extrema preocupação com o que está a acontecer com a Igreja de Cristo na face da terra. Todos vocês são sabedores que a Europa, a América do Norte, foram países que foram incendiados pelo poder de Deus. E no decorrer dos anos, dos tempos, estes países começaram a ser afetados por uma frieza espiritual sem precedentes. E hoje, se você chegar na Europa, nos países europeus, se você chegar na América do Norte, você vai se deparar com muitas igrejas que estão fechadas e outras até que foram vendidas o seu templo para utilizar em outra coisa. E tem pairado em meu coração nos últimos dias uma preocupação por conta de uma frieza espiritual que também atualmente está pairando sobre a nossa terra, Brasil, que até então ainda é o celeiro de missões para o mundo. E eu tenho me derramado diante do Eterno. Tenho dito: Senhor, não permita que esta frieza tome conta da igreja, tome conta da tua noiva. Sendo que nos últimos anos começou a ser introduzido no meio evangélico
algumas formas de adoração que começou a fugir dos padrões daquilo que nós aprendemos principalmente nas cartas que foram escritas pelos apóstolos para nos orientar de como servir a Deus e cultuar a Deus. E desta forma, depois que passou estes movimentos, depois veio também, que envolveu todo o globo terra, a Covid, e daí começou um esfriamento global que já era agravado na Europa, piorou. Já tinha se agravado na América do Norte, piorou. E depois da Covid, o Brasil foi atingido por esta ação maligna. E esta madrugada, desde ontem, acordei pela madrugada, não estava muito bem, e eu comecei a pensar e orar em espírito, e dizer a Deus: Deus, venha, Senhor, na nossa nação, ajude a nossa nação a não sofrer o que os europeus sofreram. E a pergunta hoje, quando eu comentava com alguns obreiros, aonde estão estas pessoas que outrora foram cheios de Deus, aonde elas estão hoje? Aonde se encontra 30% da igreja que depois da Covid parou, não caminhou, não veio mais para a casa de oração? Aonde estão estas pessoas? E eu tenho clamado a Deus dizendo: Senhor, aos que não querem mais, que o Senhor comece a se mover na terra dos viventes e a trazer pessoas que não te conhecem. Salve e traga para a tua casa, Senhor, e volte a avivar a tua obra no meio dos anos. Além do mais, além da frieza, introduziu-se dentro da igreja, em uma grande parte, de pessoas que demonstraram e demonstram uma grande fé, mas que, no entanto, não carrega consigo, acoplado a esta fé, santidade. Estão querendo viver de uma forma a demonstrar que é cheio de fé, mas quando você dá uma vasculhada na vida, você percebe que em muitos casos já não existe santidade. Olha para quem está do teu lado e diz para esta pessoa: isso é perigoso. O que eu posso fazer com minha fé? Aleluia! Eu posso até orar por alguém e alguém receber uma cura. Eu posso até, com a minha fé, transportar a montanha. Mas o grande perigo está dentro daquilo que Jesus falou em um dos seus sermões, dizendo:
aos que estão à sua esquerda. Tentarão justificar que curou, fez sinais, fez maravilhas, mas Jesus vai olhar para tais e vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Todos nós conhecemos a história de Israel. Todos nós sabemos do grande cativeiro babilônico que abrigou Israel, onde foram levados por 3 levas por conta da apostasia e da desobediência. Eram pessoas de uma fé extraordinária. Porém, Jesus, ele disse, citando exatamente Isaías, de que aqueles homens, aquele povo, honraria a Deus apenas com os lábios. Aleluia! E aí é onde está o maior perigo, que Deus não se engana, porque Ele nos conhece por dentro e por fora. Aleluia! E Jesus, se referindo a Isaías, quando profetizou acerca do povo de Israel, que estavam honrando a Deus apenas com os lábios, mas o seu coração estava distante. Aleluia! Não adianta demonstrar algo para Deus que não somos. Você pode até enganar o pastor, dirigente, quem quer que seja, até fazer uma oração bonita, bela, uma oração arrebatadora, mas quem conhece o que está dentro é Ele. Oh, aleluia! Eu não acredito no evangelho sem cruz e sem renúncia. Eu não acredito em um evangelho sem compromisso. Eu não acredito no evangelho que não envolva a oração. Aleluia! O povo de Israel, ele chegou ao ápice da sua apostasia. E Deus chegou a um ponto que não suportava mais. E em Ezequiel 9, Deus vai dar uma visão àquele profeta acerca do povo de Israel, que não era uma visão tão agradável. Deus vai mostrar àquele profeta em uma visão que viria sobre Jerusalém 6 homens com armas destruidoras. Armas destruidoras. 6 homens. Eita glória! Aleluia! Eu quero te colocar no cenário daquele acontecimento. Precisamos, aleluia, procurar vivenciar estes fatos e tomar como exemplo para a nossa vida, ser uma vida, aleluia, de uma conduta ilibada, não só diante dos homens, mas principalmente diante de Deus. Aleluia, oh glória! Eu sei que Deus, aleluia, vai começar a fazer um movimento muito grande. Aleluia, alguém vai se interessar pelo caminho da santidade. Escute, dentro desta revelação que Deus dá ao profeta,
ele vislumbra 6 homens que estão com armas poderosas para destruir aquele povo que estava praticando as piores apostasias. E o pior, naquele cenário, não era só dentro de Jerusalém, mas eles estavam tão habituados à idolatria, à feitiçaria, à apostasia, à prostituição e tantos outros pecados que Deus mostra ao profeta. E abre-lhe a visão e ele vê 6 homens com armas para destruir aqueles homens. O que me chama a atenção é que no meio daquele cenário, daquela apostasia, daquela atrocidade que estavam fazendo, como uma nação escolhida pelo Eterno. Não, eu não estou falando de nação pagãs, de nações pagãs, não. Eu estou falando de alguém que Deus tirou, aleluia, do Egito e trouxe e colocou em uma terra que mana leite e mel, lhe deu todo um aparato de sobrevivência abençoada, e agora estavam dando as costas para Deus. Tinham fé até demais, mas longe dele o caminho da santidade. Estivemos hoje com a juventude e nós abordamos uma parábola de Jesus sobre o trigo e o joio. E foi algo extraordinário aqui pela manhã. E o que eu acho interessante é que Jesus faz esta comparação. E os empregados daquele homem, daquele empresário, daquele fazendeiro, vai até ele e diz: Senhor, nós não plantemos trigo porque tem joio. Ele disse: o inimigo que semeou enquanto nós dormíamos. Senhor, permita-me que nós arranquemos. Ele disse: de maneira nenhuma, porque se arrancar o joio pode comprometer o trigo. Mas fica tranquilo, fica em paz, porque quando o trigo chegar no tempo da colheita, primeiro vocês vão arrancar o joio, porque aí não tem mais preocupação de comprometer o trigo, porque eles já receberam os seus nutrientes necessários para o seu amadurecimento. Então é tempo de colher o trigo, arranca primeiro o joio. E esse joio tem um ambiente especial para ele. Qual é, Senhor? É o fogo. É o fogo. Aleluia. E para onde vai o trigo? Vai para o celeiro. Aleluia. Vai para o celeiro. Aí aqui a gente vê a diferença entre trigo e joio. Mas eu creio que Deus está preservando o trigo na terra dos viventes. Eu creio que Deus, aleluia, Ele vai, meu Deus, Ele vai preservar na terra dos viventes remanescentes fiel. Escute, aquele profeta, ele vai ver 6 homens com armas destruidoras para destruir aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças, aqueles anciãos que estavam com suas atitudes afetando diretamente Deus. Você pode até querer viver uma vida dissoluta, mas a vida vai ter um dia que vai cessar, ela vai ter fim. Aí você vai ser chamado à prestação de contas. Quem dera que Deus abrisse a tua visão, aleluia, nesta noite, para tu ver o que está acontecendo no campo espiritual.
Aleluia. Tem cadeia sendo quebrada aqui hoje, nesta noite. Tem cadeia. Aleluia. Eu quero pedir quem é espiritual, fica em oração aí. Quem é espiritual, fica ligada. Fica ligado. Aleluia, obreiros do Senhor, vai orando em espírito, porque Deus está me revelando aqui, que no meio desta mensagem está começando a quebrar cadeias espirituais. Aleluia. De modo que quando aquele profeta vê os 6 homens, dentre ele tinha alguém com diferencial, com a veste de linho. E nessa veste, ao lado tinha um tinteiro e uma caneta na mão. E ele viu literalmente, nitidamente naquela visão, que brada uma voz e diz para ele: olha, aqueles homens e aquelas mulheres que gemem por conta da abominação que está acontecendo no meio da nação, que não concorda com a maldade, que não concorda com a apostasia, que não concorda com o pecado, que não concorda com a malícia, que não se conforma com este mundo. Eu quero pedir uma coisa a vocês. Você vai lá, aleluia, dizendo para aquele homem de linho e marca ele na testa. Aleluia. Por que, Senhor? Aleluia. Porque a destruição vai vir sobre os homens. Mas para aqueles que estiverem marcados por este homem de linho na testa, estas armas poderosas, essas armas destruidoras que vai vir, ela não vai atingir aqueles que têm a marca, pois não concordaram com a malícia, com a maldade que estes homens estavam praticando, e pior, dentro da casa de Deus. Eles pecavam tanto, estava tão habituado com o pecado, que ele dizia: Deus não nos vê. Aleluia. Cheios de fé, mas tinha atitude maligna. Não trilharam pelo caminho da santidade, que era o que mais Deus queria. É o que mais Deus quer para nós. Não adianta você tentar servir a Deus da sua maneira. Você não foi chamado para servir a Deus da sua maneira, da sua própria vontade, do seu querer. Não, 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 não. Aleluia. Você tem que servir a Deus da maneira dele. É Ele quem dita as regras. É Ele que conduz. Sendo que as pessoas que estão habituadas no pecado, eles não querem santidade para si. Sendo que quando não tem santidade, não desfruta daquilo que Deus tem de grande, de bom, de melhor. Aleluia. Ele vai ficar apenas como espectador. Vai ficar olhando alguém ser cheio, alguém desfrutar de um nível espiritual mais elevado. Ele vai ver alguém estar numa dimensão mais elevada, e ele vai ficar só, aleluia, de olho aberto, olhando aquilo e envolvido no pecado e nas coisas que satisfaz o seu coração. Basta apenas uma festa de carnaval, dizia. Basta apenas uma festa junina, larga Jesus na lata. Aleluia. Basta apenas um convite para uma festa mundana, larga Jesus na hora. O perigo de uma fé sem santidade. Oh glória!
Não existe coisa pior de que uma igreja sem temer a Deus, sem temor. Deragassuriandaraia. Tem cadeia se quebrando. Jeremias 52. Vai trazer um relato assustador. Israel sempre quis o seu próprio caminho. Pastor, o senhor pode me dizer qual é o caminho do inferno? Posso. É só você largar o caminho de Deus e seguir o teu próprio caminho. Vai cair lá. Deus vai mexer contigo hoje aqui. Não existe coisa pior na terra do que uma igreja que não tem temor. Aleluia! Se render. Por conta de quê? Aqueles rolos de madeira e dão sobre os muros de Jerusalém, tentando ruir os muros. Para pegar o rei, pegar todo o povo e levarem cativos. Cercam Jerusalém, cheio de tranqueiras, e eles estão ali dentro, presos, assombrados, com medo. Não tinha saída, não tinha. E Deus havia dito a eles que pela desobediência eles seriam cativos dentro de Babilônia por 70 anos sem sair da escravidão. Por isso que as pessoas que estão envolvidas no mundo tentam deixar o pecado, tentam sair e não conseguem, porque eles estão presos em grilhões. Mas nesta noite, o leão da tribo de Judá está aqui em nosso meio para quebrar cadeias, para quebrar grilhões, para quebrar armação, armadilha, para fechar a sepultura e para te dar vitória. Oh glória, oh glória, oh glória. Tem alguns anos sem poder sair para a zona rural, para trazer alimento para dentro de Jerusalém. Tudo travado, tudo travado, tudo trancado. Não tinha saída e o alimento cada vez mais se acabando dentro de Jerusalém. E de onde se tira e não se bota, se acaba. Quando estes homens perceberam que estavam sem saídas, pela madrugada um grande grupo, principalmente aqueles homens nobres, reis, eles arrebentam no muro uma saída e tentam fugir. E são pegos. E eles entram em Jerusalém. Arrebenta com Jerusalém. Aquela cidade que ainda hoje é a cidade do coração de Deus. Aquela nação que deveria estar desfrutando da grandeza de Deus, agora estava em opróbrio, estava em miséria, estava em devaneios, estava vivendo os piores momentos de sua vida. Aquele exército dos caldeus entra, arrebenta com os muros, queimam as portas de Jerusalém, invade. E agora começa o pior. Eles pegam o rei, pegam os filhos do rei, aqueles nobres, e eles assassinam, eles matam, eles eliminam. Pega o rei, fura-lhe os olhos e colocam em uma prisão.
para ele morrer dentro da prisão, sem imaginar aquilo que Salomão havia construído 900 e poucos anos antes de Cristo, que era o templo a Deus, que era algo extraordinário. Colunas com até 18 metros de altura, coberta com cobres. Tinha no painel do templo, feito de cobre, uma representação do mar, a coisa mais extraordinária que podia se ver. Bezerros de ouro, 12 bezerros de ouro com a sua representação dentro do templo, 12 bezerros de ouro, altares, bacias de incenso, candelabro e tanta coisa linda, agora estava sendo saqueadas pelos caldeus, por causa de uma fé sem santidade. E começam com machados a tirar, a arrebentar com aqueles cobres, aqueles bronzes que estavam nas colunas, e começam a cortar em pedaços, e começam a encher os carros e a saquear e levar para a Babilônia ouros, pratas maciças, tudo aquilo que estava dentro da casa de Deus, que servia como instrumento de adoração a Deus. Agora estavam saqueando e entrando até no Santo dos Santos para destruir o lugar da maior reverência que existia na época. Estava agora também sendo saqueado. E sem nenhum temor eles agora coloca também, depois que tira tudo, ele coloca um fogo no templo e no palácio real. Vai na casa dos nobres, bota fogo, e começa uma destruição completa dentro de Jerusalém, uma destruição sem precedente, por causa de uma fé sem santidade. Escute aqui. O que dá direito legal às forças espirituais da maldade atuar na vida de uma pessoa? Por que é que os caldeus, os babilônicos, tiveram direito legal de invadir Jerusalém, destruir o templo, roubarem ouro, destruírem as casas, matarem os nobres, fazer a maior destruição? O que permitiu? Que legalidade foi essa que foi dada para tamanha destruição? Olha para quem está do teu lado e diz: foi o pecado. Aleluia. Foi falta de santidade, foi falta de temor, foi falta de reverência. Oh, glória! E o que está acontecendo no presente século? O que está acontecendo nos momentos que antecedem a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Aleluia! Está acontecendo algo que tem aberto em muitas vidas direito legal para que as trevas possam atuar de uma forma terrível. Não é à toa que está escrito, primeira carta de Pedro, capítulo 4, 18. Ou melhor, 17, bota o 17. Escuta isso aqui, isso é muito forte.